Senhores, bem-vindos a mais um IdeaCast. Hoje estou aqui com o professor Rodrigo Portal na técnica, com o professor Rodrigo Pedreiro, diretamente de Cordeiro, e o convidado de hoje é o Vinícius Macedo, brasileiro que literalmente foi fazer América, né? Um professor de educação física que foi trabalhar com futebol nos Estados Unidos. Então, a palavra dele vai ser predominantemente voltada para essa temática, futebol nos Estados Unidos, e essa relação que os Estados Unidos percebe do profissional brasileiro em relação à formação do seu atleta. Então, Vinícius, conta pra gente, para onde você foi, como você foi, com que você foi trabalhar lá. Desenrola essa história pra gente. Primeiramente, boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui explicando e mostrando o quão foi importante para mim a ida para os Estados Unidos, como pessoa e também como profissional. Agradecer ao Charles, meu amigão Rodrigo aí, me deu essa moral aí de estar compartilhando um pouquinho da minha vivência e oportunidade. Então, eu fui no ano de 2019 para os Estados Unidos trabalhar com futebol através da empresa Teta Brasil Soccer Academy. A Teta Brasil é uma empresa que já trabalha mais ou menos, se não me engano, mais de 15 anos nos Estados Unidos com futebol. Ela recruta treinadores aqui no Brasil para trabalhar com esporte nos Estados Unidos. Trabalha em mais de 20 estados, se não estou enganado, 15, 20 estados. Então, a Teta faz o quê? Ela disponibiliza o curso da Teta Brasil em polos como Niterói, que foi onde eu fiz, em janeiro de 2019. Tem Campinas, tem Brasília, tem São Paulo, capital, Viçosa e, se não me engano, acho que são só esses polos. Então, a Tetra organiza o seu curso para que treinadores ou pessoas que são apaixonadas por futebol e têm vontade de trabalhar com esporte fora do país, no caso específico, os Estados Unidos, possam ir realizar o curso. Sendo aprovado, a Tetra disponibiliza a ida para os Estados Unidos e faz com que esses treinadores aprovados possam trabalhar com futebol lá. O curso da Tetra tem provas práticas e teóricas. Em Niterói, eu fiz o curso em 2019, foram 5 dias de curso, bem intenso os cursos. Primeiros 2, 3 dias é só de ouvinte, no caso, quem está realizando o curso. E a partir do 3º, 4º, 5º dia, você já tem as provas teóricas e práticas. São 4 provas teóricas, uma de inglês específico, outra de inglês geral e 2 do currículo. A Teta tem um currículo da forma que eles trabalham, a forma que eles apresentam o trabalho nos Estados Unidos, a questão de host family, que é onde a gente fica hospedado durante esse período de trabalho lá. Explica a forma que é em relação ao futebol nos Estados Unidos, que é bem diferente da nossa realidade aqui no Brasil, principalmente para quem é apaixonado, para quem vive disso. E, a partir daí, tem as provas práticas, que é uma em grupo e uma individual. Essas provas acontecem de acordo com o tema que é sorteado. Por exemplo, Passing Moving, que para a gente é o passe e movimentação, Small Side Games, que é o jogo de campo reduzido, e por aí vai. Então, a primeira prova prática é em grupo, é a famosa quebra de gelo. Para você estar ali quebrando gelo, porque as apresentações, tanto ela individual quanto em grupo, elas são em inglês. Então, são de 10 a 12 minutos, você prepara a aula e a partir daí você desenvolve ali e dá o seu melhor. Então, foi isso que eu fiz em 2019, em janeiro, em Niterói, que é no Cefat, onde eu tenho treinamento, se não me engano, da base Botafogo. Espaço extremamente bem receptivo para todo mundo, alimentação, tudo certinho. Então, a partir dali, tem os estudos, tem a prática e dando o seu melhor para ser aprovado e trabalhar com futebol nos Estados Unidos. Foi o início de tudo até eu conseguir ir para lá, no ano de 2019. Chegando lá, qual foi o primeiro impacto em relação à prática propriamente dita, no campo? Vamos falar de esporte por enquanto, né? Não vamos falar nem de adaptação cultural, nem de adaptações relacionadas à sua rotina mais comum. Vamos pensar por enquanto só no esporte. O que foi mais impactante, mais contrastante em relação ao Brasil? Tendo em vista que você é brasileiro, inevitavelmente você vai carregar uma bagagem cultural muito forte em relação ao esporte do Brasil. Então, na ponta, na prática lá,
O que foi mais impactante para você? Então, eu rodei trabalhando lá, durante o tempo fiquei lá 12 estados trabalhando. Então, pude ver bastante diferença. Quantos, desculpa, quantos estados? 12. 12? Isso. Nessa de Summer, eu fui para o Summer e fui para o Fall, que é o verão e o outono aqui para gente. E no Summer, é o Summer Camps, né? O nome já diz. É onde as férias deles, o verãozão na alta, então é o momento que a gente viaja mais para trabalhar. Então, peguei diversos estados, foi uma experiência fora de série, extraordinária. Faria de novo 10 mil vezes sem pensar 2 vezes. E foi extremamente importante. Eu cheguei no Texas e fui do Texas até Minnesota, então rodei bastante. A mais impactante para mim foi a questão de, como eu falei, para a gente aqui, para o brasileiro, é muito normal a questão do futebol. Todo mundo joga bola, todo mundo já jogou, conhece alguém que chegou profissional ou não chegou, chegou no alto nível. E para eles lá é muito diferente, porque eles não têm essa cultura. Para eles lá, o futebol americano, basquete, hóquei, e o futebol fica no sexto, quinto lugar de esporte mais praticado, e olhe lá. Então, para mim, eu trabalhei com todas as idades lá, seja ela de 3 anos até 18 anos de idade. Então, eu pude ver que, para mim, o que mais impactante para outros treinadores também que eu tinha contato, que eu conversava, era a questão de eles não ter a prática. Então, qualquer coisa que você comandava de fazer, por exemplo, algo simples para a gente, que é conduzir a bola de um lado até o outro, para eles era extremamente difícil. Porque eles não tinham esse controle de bola, essa noção de levantar a cabeça e posicionar o corpo, trocar a direção. Por exemplo, às vezes preparavam um schedule com treino de movimentação e troca de direção, com mini-cones e tartaruguinhas ali. Eles não conseguiam, muitas das vezes, conduzir a bola e trocar de direção e trocar de pernas em determinado momento. Então, aquilo ali, para mim, foi bem impactante. Acredito que para a maioria que vai para lá com o desejo de desenvolver e de ensinar. Porque no Brasil, a gente já está acostumado com isso. A maioria, 90% dos meninos você pega, e de meninos você pega 4, 5 anos, já fazem aquilo ali, uma tranquilidade enorme. É até engraçado quando a gente fazia um aquecimento com o juggling, que é a embaixadinha para eles ficavam assustados, por exemplo, se a gente conseguisse fazer, no caso dos treinadores, 5 baixadinhas sem a bola cair. Para eles era algo extremamente fora de série. O Vinícius, porque Charles, para só ele... cortando isso aí, uma parada interessante, eu acho que do impactante que o Vinícius comentou numa conversa comigo uma vez, que uma vez ele chegou para dar o treino, não sei se você lembra disso, Vinícius. Olha só a questão de cultura mesmo. O cara, teve um aluno seu que colocou, por exemplo, a caneleira na parte da panturrilha. Sim. Né? Para você ver a diferença porque aqui toda criança vai pegar uma caneleira e vai colocar na canela, né? Sim. Isso era muito comum, caso como esse. Por exemplo, chegava lá, aí a mãe perguntava, esse acessório utiliza onde? Eu falava, explicava como é que era, que o shin é a canela e shin guard é a caneleira. Então eu só associava aquilo ali e já entendiam, mas você vê o quão... Como é que é a canela em inglês? Como é que é? Shin. Shin. Isso. E o acessório é shin guard. Então era só eles associarem isso. Só que como para eles não é comum, não é cultural, eles ficavam meio que impactados. Nossa, onde eu vou usar isso? Onde meu filho vai utilizar isso? Por que disso? Então são algo bem, bem diferente para a gente. Mas para eles é super comum isso. Chegava 3, 4 pais por dia para perguntar sobre. Então foi uma das coisas que mais impactou, foi a questão disso. Que coisa simples que a gente consegue fazer no futebol. 90% das pessoas que a gente vive num país do futebol, eles não conseguiam, não tinham noção. É claro, tinha um ou outro que conseguia, que às vezes porque assistia muito futebol, porque os pais gostavam, ou porque era latino. A maioria das vezes, os latinos sempre se sobressaíam em relação a isso. A maioria das atividades. Eu fiquei bem, bem curioso em relação a isso também. E outra coisa também que fiquei bem curioso é a questão deles não assistirem o esporte. Porque, assim, se você assiste alguma coisa que você gosta muito, com certeza você aprende alguma coisa com aquilo ali. Então, coisas simples de você, por exemplo, movimentar, trocar de bola, trocar a bola de um pé para o outro. Isso a criança assistindo na televisão, um jogo ou outro, ela começa a praticar em casa e aquilo começa a ser normal e ela consegue fazer aquilo de forma tranquila. Porém, Aprende por imitação. Exatamente, por imitação. Mas eles não têm essa prática de chegar em casa e você assistir um jogo, sei lá, da MLS. Dallas contra Minnesota. Não é normal para eles. Não é costumeiro. Eles vão chegar em casa e vão ver um basquete, vão ver um futebol americano. Então, essa questão também de não assistir
eu acho que é bem, bem importante, bem impactante. Porque a gente chega em casa, pelo menos eu quero assistir um futebolzinho sempre. Você utilizou uma situação aí, um termo para explicar essa situação de adaptação cultural, dentro da ideia do camp. Explica para o pessoal o que é o camp, por favor. Então, para a gente aqui, o camp seria a colônia de férias para o brasileiro. O momento, por exemplo, que a maioria viaja, vai para outros estados, para outros países e tal, mas os que ficam, cada um geralmente já joga em um clube da sua cidade, então a Tetra vai lá, oferece o trabalho para aquela cidade, para aquele clube, e o clube, quer dizer, a Tetra prepara o camp, e o camp seria o quê? São 6 dias, são 5 dias, de segunda a sexta-feira, e durante esses dias tem diversas práticas, como, por exemplo, na segunda-feira nós vamos praticar posse de bola, na terça nós vamos praticar finalização, e por aí vai, depende de cada treinador e de cada schedule, de cada planejamento. Mas é basicamente isso. É dividido por idade, com certeza. Meninos e meninas, dependendo, jogam juntos, dependendo da quantidade de aluno e quantidade de categoria que tiver. Então, o camp é basicamente isso. A Teta contrata o serviço da empresa, do clube ou da cidade e oferece aquilo ali. Então, vai, por exemplo, de 3 anos, que eles chamam de mini kickers ou tiny tykes, até 18 anos, os camps. Ou seja, é um processo, é um evento que eles já estão habituados e que acontece comumente em tudo quanto é estado, em tudo quanto é cidade, até para experimentação do esporte, digamos assim. Sim, exatamente, para experimentação. Para quem teve vai estar lá, vai perceber que não tem só esse camp. Por exemplo, às vezes o menino ou a menina de manhã faz o half day ali, que são 3 horinhas, de 9 a meio-dia, já chega em casa, já come alguma coisa e já vai à tarde, por exemplo, de futebol americano ou de beisebol, entendeu? Então aquilo ali é super, super normal. A semana deles ficam cheias, os pais adoram, eles se divertem também. Então é isso, o camp é basicamente isso. É uma colônia de férias para a gente aqui. Então, existe essa relação muito de investimento dos pais. Tem um comportamento que os pais também validam e acreditam nessa situação, nesse tipo de evento também, né? A figura de decisão também está muito relacionada ao responsável. Sim, com certeza. É o cara que injeta a grana para o cara consumir isso. Sim, com certeza. Pode ver que a maioria dos camps, que a Teta já trabalha nesse método nos Estados Unidos há alguns anos, como eu falei. E eles chegaram na porta de entrada, foi o camp. Depois que eles foram pegando outras situações e outras formas de trabalho. E tem cidades que, sei lá, já tem o camp há mais de 10 anos, 8 anos, aquele clube naquela cidade. Então é costumeiro. Então, é claro, a qualidade do serviço, a qualidade dos treinadores, a qualidade do ensino conta muito. Vou dizer que é boa parte da porcentagem disso aí. Porque é a partir dali que você vai validar ou não o serviço. Se a criança evoluiu, se não evoluiu, se divertiu. Que o mais importante nesse camp, é claro que você vai ver um menino ou outro que você tem, nossa, o moleque tem criatividade, o moleque é bom de bola. Só que a maioria ali é para se divertir. É o heavy fun que eles falam mesmo. Estão ali de férias com os amigos, com os primos, com os irmãos, e estão ali para se divertir com o futebol, que no caso é a ferramenta ali. Então nesse evento, nesse momento, é mais entretenimento. Performance fica em terceiro plano, digamos assim. Então, acredito que... Existe a figura do olheiro, igual tem aqui, o captador? No camp, não. Mas, por exemplo, o camp Next Level, que foi se não me engano, foi introduzido do 2019 mesmo, foi o ano que eu fui para lá. Então, é mais aquilo ali, é mais caro também. Então, é mais para melhora de performance mesmo. Para aquele menino, aquela menina, ou adolescente que leva aquilo ali a sério. Por exemplo, que já joga na high school, que quer algo, aquilo ali, por exemplo, para se profissionalizar. Então, o nível já é outro. E também a idade. Por exemplo, esse Next Level, que é o nome do programa, é acima de 14 anos, se não me engano. 14 até 18. Também por causa da maturidade, né? De realmente se vai querer ou não vai aquilo. Porque já é diferente do heavy fun. Claro, você vai se divertir também, mas é mais para algo profissional. Entendeu? E a questão que você perguntou, perdão, dos olheiros, no camp... Não, eu nunca tive essa experiência, mas nos clubes, por exemplo, na temporada de Spring, de Fall, sim, é normal. Explica como é que é o termo que você utilizou em inglês agora, o final? É o Spring e o Fall, que seria a primavera e o outono pra gente, que aí é trabalhar a questão dos clubes. Não é camp mais, é clube, entendeu?
por exemplo, estão vários clubes na cidade, você vai trabalhar ali, sei lá, 2, 3 times, dependendo do seu contrato ali com a empresa e com o clube da cidade, e você vai ser o treinador daquelas equipes só. Aí é uma questão de mais organizada e mais profissional, entendeu? Tem campeonatos, competições durante o final de semana, você disputa campeonato em outras cidades, outros estados, entendeu? Não, entendi sim. E com relação ao Brasil, eles sabem quem é Ronaldinho Gaúcho, quem é Romário, quem é Ronaldo, quem é Vinícius Júnior? Eles têm noção do campeonato europeu? Ou eles vivem numa bolha só deles lá, só sabem sobre eles? Eles têm noção que a capital do Brasil é Brasília? Eles têm noção do que é Brasil, o que é futebol Brasil? Conta pra gente. A experiência que eu tive em relação ao futebol primeiro, né? De jogadores, conhece com certeza. Neymar, Ronaldinho, principalmente os que têm mais de 13 para 14 anos, que já são mais velhos, né? Os outros, a maioria, é só Neymar, porque é o que pra gente, que mostra lá fora que realmente é o mais badalado. Joga no Paris Saint-Germain e por aí vai. Mas a maioria conhece os jogadores, mas em relação ao cultural, no geral, já associa a gente a futebol e a samba. Pelo menos as experiências que eu tive, entendeu? E eles conhecem muito a questão do Rio de Janeiro, por causa disso. Carnaval, samba e o futebol no geral. Mas em relação ao campeonato, o brasileiro não tem muita noção, não, do futebol campeonato brasileiro, né? Os europeus estão por dentro direto. A Premier League lá é sucesso. Eles assistem no final de semana, tem o famoso barbecue, que é o churrasco deles lá para ver um clássico, por exemplo, ver alguma coisa assim. Então, a Premier League, eles ficam bem atentos. Champions League, terça e quarta era certo. Os moleques sempre chegavam comentando de alguma coisa, de algum jogo, quando o horário batia, né? Quando acabava para ir para o treino. Então, é bem costumeiro a questão do futebol internacional lá, de Europa, principalmente. E com relação à cultura geral para adaptação, vamos sair um pouquinho do futebol. Foi difícil? Foi mais complexo? Foi bom? Foi ruim? Cara, então, a Tetra, no caso Niterói, que eu não sei se não me engano, acho que é só Niterói que é o polo que a gente pode ficar, por exemplo, chegar lá, dormir e conviver com todo mundo lá, que tem um alojamento tudo certinho. Eu não sei nas outras áreas, mas eu acho que é só Niterói que você consegue. E a Tetra, nesses 5 dias, ela já tenta se adaptar voltado para o que você vai viver lá. Por exemplo, eles não têm o costume de almoçar, e pra gente pelo menos para mim, almoçar e tomar café é a principal refeição, as principais, né? E eles não têm esse costume do almoço. Então, a Tetra, nesses 5 dias em Niterói, ela já vai planejar para você. O que eles fazem durante o almoço? Eles comem uma fruta, comem um sanduíche, que pra gente é extremamente complicado de entender no início. Então, para mim, essa questão foi bem complicada, porque eu chegava em casa, às vezes, de um trabalho, ou ia almoçar para trabalhar e não tinha aquilo. Falava, caraca, como é que vai ser hoje aí? Vai adaptar, não vai? Então foi um pouquinho complicado. Mas fora isso, em relação à família, em relação ao que eles comem também, para mim foi bem tranquilo e bem agradável, porque é tudo, pelo menos eu penso assim, né? Tudo que é novo pra gente ali é algo pra gente aprender e que a gente vai levar pra vida, né? Mas já tive colegas e amigos que falaram, cara, não consegui adaptar de jeito nenhum ao feijão deles, a forma que eles comem, o que eles comem. Mas acho que isso aí vai de cada um. Mas se você for com esse pensamento, já sabendo como é que eles convivem, como é que é a questão de alimentação, como é a questão cultural deles, pelo menos por superficialmente, eu acho que já chega lá mais tranquilo e a forma de se adaptar fica melhor e mais fácil. A gente vê, com relação puxando agora um pouco para o futebol feminino. Diferente do Brasil, eles têm uma quantidade de títulos, uma quantidade de títulos de mundiais, de Jogos Olímpicos, extremamente significativos. O que acontece lá com o futebol feminino que não acontece aqui? Pô, excelente pergunta. Nem se eu vou saber te responder, mas eu acho que é a questão de oportunidade. Oportunidade, no caso que eu quero dizer, para cada uma daquelas meninas que vão se tornar mulheres futuramente que querem realmente praticar o esporte. Porque lá eu via muito, por exemplo, 2019 foi a Copa do Mundo do futebol feminino. Então, eu estava lá. E então, para eles, cada jogo dos Estados Unidos era algo, para a gente, por exemplo, a Copa do Mundo do futebol masculino aqui. Eles paravam tudo mesmo, fechava tudo, bares lotados, restaurantes lotados para assistir o futebol feminino. E aquilo ali é questão cultural deles. Então, as meninas que estão vendo aquilo ali, que estão na high school, que estão no college, elas ficam extremamente animadas. Pô, posso chegar num nível desse aí e representar meu país, representar em algo que eu sou apaixonado, no caso do futebol.
E eu tive a oportunidade de assistir alguns jogos de high school, futebol, tanto feminino quanto masculino. A questão de audiência para feminino e masculino era extremamente diferente. Era quantidade enorme de pais, de pessoas ali assistindo, e a qualidade também. É claro que você tem, tanto quanto um menino quanto menino, tem aquela que tem mais dificuldade, mas as meninas, a maioria, extremamente capazes, extremamente habilidosas, com muita qualidade para jogar futebol. E isso é bem interessante de ver no camp também, porque a maioria dos camps, pelo menos aqui eu participei, a experiência que eu tive, é mais menino do que menina. Como no Brasil, por exemplo, numa escolinha também. Mas as meninas que às vezes estavam ali, elas se destacavam de forma... Você olhava de longe e falava, nossa, aquela ali é realmente diferente. Os meninos passavam aperto com uma ou com outra. Então, isso é bem legal de ver lá a questão do futebol feminino. Eles já ganharam não sei quantas medalhas olímpicas, Copa do Mundo, e só tem a ganhar ainda mais. Então, acho que essa questão é de oportunidade. E também cultural, né? Porque o futebol feminino cresce no Brasil, claro, muito devagarzinho, mas a gente não tem essa cultura de assistir um futebol feminino, por exemplo, no domingo, e lá é cultural disso. Então, isso eu tenho certeza que agrega bastante e ajuda para isso só crescer, só evoluir. E competições para esses jovens, existe? Você viu alguma rolar, alguma acontecer? Como é que ela é encarada pelas pessoas, até pelos jovens e pelas famílias? Porque aqui no Brasil é o seguinte, às vezes a competição para um garoto desse, ele encara ali como vida ou morte, né? O pessoal mais antigo fala, é o prato de comida dele, é a chance de ascensão social que ele tem. Eu não sei se isso acontece lá também. Não sei se você teve a oportunidade também de presenciar uma competição. Então, a oportunidade que eu tive foi no clube que eu trabalhava, que foi em Minnesota. Tive a oportunidade de alguns campeonatos, mas é claro que é totalmente diferente a questão que você falou da disputa ali. É claro que perde, eles ficam chateados, ficam tristes, queriam ganhar, mas é bem diferente do que a nossa. É por conta da cultura, não tem essa cultura de, vou perder, acabou meu mundo ali no futebol, minha vida. Não é tão assim, entendeu? Mas as competições são bem, bem organizadas e você vê aquilo ali de querer ganhar, de querer competir, mas é bem diferente a questão do grau de quão aquilo ali é importante para eles e o quão é mais importante ainda para a gente. A gente, como treinador brasileiro, a gente ficava louco lá. A maioria ficava, quero ganhar, que é a nossa cultura, né? Mas quando vai, por exemplo, para high school ou para o college, que eu tive a oportunidade de assistir alguns jogos, isso aí já aumenta um pouquinho. Realmente aquilo ali parece uma cidade pequena, igual onde o Rodrigo mora, então a gente parece aquilo ali, parece uma bomboneira, Libertadores, gritaria, isso é bem legal. Lá a gente vê um universitário muito forte também, né? Sim. A gente acompanha aqui pelos canais especializados de esporte, tem uma cobertura muito forte do universitário, como se fosse o universitário fosse a base deles, né? Sai do universitário para ir para as principais ligas. Isso já está rolando no futebol também? Como se fosse a copinha de Copa São Paulo, né? Teoricamente trazendo para cá, né? Sim, eu não entendi o que você falou no final, Charles, desculpa. Se isso está acontecendo no futebol? Com relação ao soccer, né? O futebol inglês, o nosso futebol também, né? Futebol. Só eles chamam de soccer, mas tudo bem. Isso que eu falar. Isso é uma piadinha que a gente sempre falava com eles, que só eles chamam de soccer. A gente fala, não, futebol, eles não soccer. Era bem, bem engraçado. Aí, então, a questão disso, alguns treinadores já estavam bastante tempo lá, levava eu e outros que eram mais novos para a gente assistir, e isso é bem, bem legal, porque a gente não vê isso aqui pra gente. Por exemplo, na faculdade eu estudei, acredito que todos aqui não tinha essa organização que tem lá. Não, extremamente organizados, as universidades com seus uniformes, cada um com seu patrocínio certinho, com cheerleaders, que são esqueci o nome em português. Chefe de torcida. Isso, chefe de torcida, exatamente. Tudo bem organizado, entradas certinhas, perfiladas. Isso é bem, bem diferente pra gente, né? Aí, como, por exemplo, chega no Inter, que é o inverno deles, que é bem, bem doloroso, neve mesmo, dependendo do estado, eles criam uma bolha no estádio, por exemplo, no campo de futebol, e aí a prática é ali dentro. Você vê o quão profissional aquilo é, por conta de ser um frio muito, muito intenso, de neve, essas coisas. Então é bem, bem profissional. Aqui acaba acontecendo um processo quase que precoce, né? Tem jogadores com 16 anos vendidos já para a Europa. Sim, com certeza. Né? Lá o universitário, se eu não me engano, vai até os 24 anos em média, 23 anos, que o pessoal começa a ir para a NBA, para a NFL. Isso, em média isso aí. Para
para a NHL, para outras ligas? Se não me engano, na NBA você não pode sair da escola e direto. Você tem que passar pela universidade, né? Para depois você ingressar no profissional. Se não me engano, é algo... Eu acho que o LeBron James foi direto. Acho que foi um dos poucos casos. Então, mas eu acho que os recentes aí, eu acho que eles não podem mais acontecer isso. Tem que passar primeiro para high school algum tempo para depois profissionalizar. Se não me engano, não tenho certeza disso. Mas eu acho que é essa forma que eles trabalham lá. Agora, pensando na tua formação, a faculdade te preparou para alguma coisa em relação a tudo que você está encarando no mercado de trabalho? Aqui ou lá, em qualquer outro lugar? Lá, vou te falar, questão de ensino, de passar o que eu aprendi, sim. Tive alguns professores que na minha faculdade me ajudaram bastante. Questão de didática, né? A forma que eu vou explicar, a forma que eu vou ensinar. Nos Estados Unidos foi basicamente isso. No Brasil, acredito que seja isso também. Mas relacionado a outras coisas, não. Eu agradeço muito até um amigo nosso que o Rodrigo conhece muito, que é o Thiago Melo, ele está trabalhando até na Arábia, que foi ele que me apresentou a empresa. Eu estava no início da faculdade, aí eu pesquisei sobre, ele já trabalhava nessa empresa nos Estados Unidos, pesquisei sobre, fui atrás, fui amadurecendo a ideia e fiz o curso deles. Mas em relação a, por exemplo, me preparar para ir para os Estados Unidos, a faculdade não me oportunizou isso não. Infelizmente. Eu lembro quando eu fiz, eu já tinha formado, não estava formando, aí eu fiz, contei para os amigos, tal, novidade, que eu ia fazer o curso, tal, eles ficaram meio que, pô, mas será que é isso mesmo? E tal, aí eu fui aprovado, aí eu fui colar grau, sei lá, um mês antes de eu ir para os Estados Unidos, estava tudo certo, aí eu comentei com eles sobre a sociedade, tudo certo, graças a Deus estava indo, e eles ficaram, caraca, eu tenho que ir também, não sei o quê, uma oportunidade dessa. Então, assim, é questão que, por exemplo, a questão que é Niterói, para a gente que, sei lá, 4 horas a gente está lá e pouca gente conhecia, pouca gente sabia sobre isso. E uma baita oportunidade você desenvolver o inglês, desenvolver forma cultural, como pessoa, como profissional. E é um pulo daqui, muita gente não sabia dessa oportunidade. Entendi. Rodrigo Pedreiro, quer fazer uma pergunta? Eu falei pra caramba já. Não, mas a discussão foi legal. Eu queria só fazer uma pergunta, porque vocês falaram ali de universidade e tal. Eu acho que, como que você vê os caras que estão ali saindo do high school, do college, no caso, né, do college, estão entrando no college, eles se enxergam agora também o futebol como uma nova opção, assim como forma de entrada nessas universidades, né, porque tem muito essa questão de você estar em algum esporte, isso facilitar a questão das bolsas, porque a gente sabe que as universidades lá são privadas, elas tem um custo muito alto, né? Sim. E tipo assim, e teoricamente, se a gente for falar do basquetebol, são mais concorridos, né? Então, será que eles enxergam também, às vezes, colocar um filho com 10, 12 anos no futebol para ter um acesso em uma faculdade que talvez seja mais cara como forma de sei lá, uma oportunidade maior do que se colocar no basquete, por exemplo? Você acha que existe isso? Porque se existe isso, é um campo a se trabalhar, né? Sim, excelente pergunta. Mas, infelizmente, eu acho que isso hoje, para pensamento de conseguir uma bolsa, é mínimo o pensamento dos pais e até dos próprios alunos. Por conta disso aí, não é cultural. Eu até acreditava quando eu cheguei lá, falei, pô, eles tiveram a Copa de 1994. Foi até a partir daí que a Tetra começou a trabalhar aí. Não à toa o nome é Tetra Brasil, né? Por conta disso. O Brasil foi Tetra lá e tal. Eu achei que seria muito mais visível a questão do crescimento do futebol lá, principalmente na área do futebol masculino. Mas não foi isso que eu cheguei lá e vi, não. Acho que eles estão ainda engateando nessa questão de, por exemplo, eles batalharem aquilo lá para futuramente ganhar uma Copa do Mundo e por aí vai. E também, no contraponto, para isso aí, para a questão dos alunos, dos moleques que estão ali, das meninas, para conseguirem alguma coisa, uma bolsa para ir para as universidades. Eu acho que, infelizmente, não chegou nesse ponto ainda. Está bem atrás de outras modalidades, como basquete, futebol americano, hóquei, golfe e por aí vai. Infelizmente, eu acho que não está ainda no time certo para isso. É claro que tem umas situações ou outras que já acontecem, mas não vejo como algo a 100%. Eu vou pensar nisso aqui, trabalhar meu filho na iniciação esportiva aqui, para que lá, com 17, 18 anos, ele vai para o high school e consiga uma bolsa para o futebol, para o soccer deles. Eu acho que isso está ainda engateando na cabeça dos pais e também da cultura do pessoal no geral, do povo. O Pelé jogou lá, meu irmão. Então. Sim, exatamente.
E é o maior mercado esportivo, de consumo esportivo do mundo. Sim. Eu acho que se o Brasil tivesse atento a isso, eu ia trabalhar melhor umas relações públicas lá para difundir e vender o Campeonato Brasileiro dentro da TV, dentro de algum serviço de streaming qualquer, para as pessoas só começarem a consumir, dedicar tempo e observar o futebol brasileiro, só isso. Com esse aspecto de tentar cativar e fidelizar algum consumo, alguma rotina de consumo de tempo. Sim. Né? E a ideia que eu tinha também antes de sair daqui, eu imaginei o seguinte, teve ano da MLS ter Beckham, Henry, só jogadores de alto nível do futebol mundial e que às vezes tinha até a idade de continuar no futebol europeu ou de ir, sei lá, para os seus próprios países para terciária a carreira, eles foram para os Estados Unidos. Então, o Ibrahimovic, o Ibra, o Pilo foi para o Los Angeles, né? Sim, foi para o Los Angeles. O Pilo foi para o New York. Foi vários jogadores e eu imaginei que seria outra realidade quando eu chegasse lá e visse o futebol no geral. Até a questão de você ir a um estádio, por exemplo, ver o profissional lá. Eu tive a oportunidade de ir em alguns para ver os jogos profissionais da MLS. E assim, até a qualidade técnica dos jogadores não são das melhores. Não são mesmo, principalmente dos americanos. Então já está mudando um pouquinho essa questão de os jogadores irem para lá para crescer a modalidade no país. Pode ver que já são poucos jogadores em alto nível, como que já citei anteriormente, que vão para lá. Hoje em dia a maioria vai para lá, é claro, fazer uma grana, com certeza que isso ainda é muito importante, só que não é tanto como o Beckham, o Henry foi. Hoje já está mais em queda. Vai aquele jogador que às vezes não tem um mercado muito bom aqui ou na Europa e por aí vai. Uma coisa que eu escutei de um amigo meu que trabalha em Orlando, o Gustavo Brasil, já está aí, trabalhou bastante tempo já com competição de base nos Estados Unidos. Ele fala o seguinte: os garotos são muito atléticos, muito fortes, tem umas 5 gerações passadas já que não passaram fome, ou seja, já tem um background aí de genética muito bom. Só que eles são muito racionais ainda culturalmente em relação à estética do jogo, né? Eles têm uma verticalidade muito grande em relação ao jogo. É gol, não tem meio termo. É lá que a gente tem que ficar, é lá que a gente tem... em direção ao gol, em direção ao gol. Talvez isso, de alguma forma, comprometa esteticamente a plástica do desenrolar da partida, né? Sim, com certeza. Concordo plenamente com o seu amigo aí. Exatamente essa questão aí. Exatamente. Eu acho que a gente já tomou bastante do seu tempo. Nada, que é isso. Um prazer imenso. A gente tem o propósito de tentar desenvolver esse tipo de discurso para facilitar a interação entre as pessoas. Sim. E antes de qualquer coisa, eu acho que para ir para os Estados Unidos, para ir para outro país, o cara tem que ser corajoso. Então tem que ter um quê de coragem muito forte. Então, sim, parabenizo muito os brasileiros que têm essa coragem, esse ânimo, essa vontade de literalmente fazer a América, né? Fazer diferente do comum. Então, esse tipo de postura é extremamente admirável. Então, eu quero só te parabenizar e que você volte para lá e continue falando que é brasileiro, que aqui é o melhor lugar do mundo para se aprender futebol, que aqui tem as melhores pessoas que pensam futebol e aqui é o ambiente mais competitivo do mundo para o garoto que vai aprender futebol e que continue enaltecendo o Brasil, né? Vamos ser meio ufanista aqui agora. Sim. Mas, independente de qualquer coisa, mais uma vez eu te agradeço. Pedreiro? Eu queria agradecer aí mais uma vez o Vinícius, porque de antemão eu pedi a ele, na mesma hora, e lógico, você com o Charles, lógico, Vinícius é um moleque que tem um potencial absurdo, né? Um potencial absurdo aí na área de Vinícius tem uma experiência no Friburguense, ele colou como professor muito bom lá, o nosso amigo que trabalha comigo, então teve uma experiência prática muito boa do futebol em si, entendeu? É um garoto jovem com potencial absurdo e, prazer de falar que é amigo meu, né? Assim como o Charles, assim como o Rodriguinho aqui, é bom a gente ter pessoas boas, bons profissionais e ainda amigos. Tá? Então, agradecer, pedir o pessoal aí para continuar acompanhando a gente, siga a gente em todos os canais possíveis aí, que a gente vai sempre tentar trazer alguma informação interessante para vocês poderem ouvir e assistir. Foi um prazerzaço. Obrigado. Então, queria agradecer. Vinícius, se quiser deixar algum recado. Show. Queria agradecer pela oportunidade mais uma vez de estar aqui, de poder contar um pouquinho dessa experiência maravilhosa que eu tive.
Agradecer ao meu amigão Rodrigo aí, ao Charles, que eu conheci através do Rodrigo também. Agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho, tirar umas dúvidas, que acho que a maioria tem. Sempre estou disponível para vocês precisarem. E eu sou seguidor assíduo do IdeaCast aí, sempre assisto os vídeos, sempre estou aí aproveitando a oportunidade para aprender com vocês. Cada vídeo um ensinamento diferente. Então é isso aí. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho e de crescer com vocês nessa conversa aí. Valeu, brigadão e que o canal de vocês, que o IdeaCast, continue crescendo e evoluindo cada vez mais. Valeu! Senhores, mais uma vez, obrigado por tudo. Eu estive aqui com o professor Vinícius, o cara que está fazendo diferença nos Estados Unidos e está difundindo o esporte de uma maneira geral. Relembrando, estive aqui na técnica com o professor Rodrigo Portal, o professor Rodrigo Pedreiro, direto de Cordeiro. Eu sou o Charles Mota. Obrigado por tudo. Se puderem, fiquem em casa. Se cuidem, fiquem bem. Grande abraço.